Galera, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos à quinta aula sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Na aula de hoje nós vamos falar do sétimo até o nono item na lista de motivos da Declaração de Independência. O sétimo item vai falar sobre questão de imigração, enquanto que o oitavo e o nono vão falar sobre questão do judiciário. Primeiro eu vou ler o texto. Eu peço que você apenas ouça a leitura. Depois eu vou ditar o texto, repetindo cada oração 3 vezes. E eu peço que você transcreva o ditado. Depois disso, você pode conferir a sua transcrição com o texto. Depois disso, você pode traduzir o texto é bem curtinho. E aí você pode comparar a sua transcrição, sua tradução, o que você entendeu do texto com a explicação da aula. Vamos lá. He has endeavored to prevent the population of these states, for that purpose obstructing the laws of naturalization of foreigners, refusing to pass others to encourage their migrations hither, and raising the conditions of new appropriations of lands. He has obstructed the administration of justice, by refusing his assent to laws for establishing judiciary powers. He has made judges dependent on his will alone, for the tenure of their offices, and the amount and payment of their salaries. He has endeavored to prevent the population of these states. He has endeavored to prevent the population of these states. He has endeavored to prevent the population of these states. For that purpose, obstructing the laws for naturalization of foreigners. For that purpose, obstructing the laws for naturalization of foreigners. For that purpose, obstructing the laws for naturalization of foreigners. Refusing to pass others to encourage their migrations hither. Refusing to pass others to encourage their migrations hither. Refusing to pass others to encourage their migrations hither. And raising the conditions of new appropriations of land. And raising the conditions of new appropriations of land. And raising the conditions of new appropriations of land. He has obstructed the administration of justice. He has obstructed the administration of justice. He has obstructed the administration of justice. By refusing his assent to laws for establishing judiciary powers. By refusing his assent to laws for establishing judiciary powers. By refusing his assent to laws for establishing judiciary powers. He has made judges dependent on his will alone. He has made judges dependent on his will alone. He has made judges dependent on his will alone. For the tenure of their offices. For the tenure of their offices. For the tenure of their offices. And the amount and payment of their salaries. And the amount and payment of their salaries. And the amount and payment of their salaries. Vamos lá para o primeiro item na lista de hoje. He has endeavored to prevent the population of these states. Os verbos aqui são endeavored e prevent. O rei da Grã-Bretanha, ele endeavored, ele procurou, buscou, que tem o sentido de fazer um esforço para realizar algo. Ele buscou prevent, prevenir, the population of these states. E o population tem um sentido de povoamento of these states, desses estados. O rei da Grã-Bretanha, ele buscou impedir o povoamento das colônias. For that purpose, obstructing the laws for naturalization of foreigners. For that purpose, para esse propósito, obstructing é obstruir. Para esse propósito se refere à oração anterior, para o propósito de prevenir o povoamento dos estados, das colônias. Propósito de prevenir o povoamento das colônias, ele obstruiu
The laws for naturalization of foreigners. É as leis da naturalização dos estrangeiros. Refusing to pass others to encourage their migrations hither and raising the conditions of new appropriations of lands. E os verbos são refusing, encourage e raising. Refusing quer dizer se recusar. Ele recusou. Refusing to pass others to encourage their migrations hither. Então aqui está omitido. Na oração anterior ele falou obstructing the laws. E aí aqui para não repetir a palavra leis, ele só deixa others. Só escreve others. Então refusing to pass others é se recusando a passar outras leis. To encourage their migrations hither. Encourage é encorajar. Ele se recusou a passar outras leis que encorajam, que estimulam a imigração. Hither é uma palavra arcaica, mas quer dizer para cá, para aqui. Então, ele estava se recusando a passar leis que encorajassem as pessoas a migrar da Inglaterra para os Estados Unidos. And raising the conditions of new appropriations of lands. E aqui, raising quer dizer aumentar ou elevar. A tradução literal seria aumentar ou elevar as condições. E no caso, a ideia é que ele está dificultando as condições, a possibilidade de alguém conseguir new appropriations of lands. Appropriations é apropriações, de obter novas terras. O que a gente pode ver nesse trecho do texto é que o rei da Grã-Bretanha ele estava impedindo qualquer lei que estimulasse que as pessoas fossem para os Estados Unidos e estava dificultando que as pessoas conseguissem obter terras nos Estados Unidos. E a tradução, ele procurou impedir o povoamento desses estados, obstruindo com esse propósito as leis da naturalização de estrangeiros, usando-se a passar outras para encorajar imigrações e dificultando as condições para novas apropriações de terras. Vamos para o segundo motivo da aula de hoje. He has obstructed the administration of justice. O que é obstructed? Ele obstruiu. E esse verbo também no motivo passado. O rei da Grã-Bretanha, o que é que ele obstruiu? The administration of justice. A administração da justiça. By refusing his assent to laws for establishing judiciary powers. Refusing e establishing. Refusing quer dizer se recusar e também apareceu no último motivo. His assent to laws for establishing judiciary powers. Assent to laws é a aprovação dele das leis para estabelecer os poderes judiciários. A tradução, ele obstruiu a administração da justiça, recusando a aprovação de leis para estabelecer poderes judiciários. O terceiro e último motivo na aula de hoje. He has made judges dependent on his will alone. Ele fez. Nesse caso aqui, a gente pode traduzir como tornou the judges, juízes, dependentes, on his will alone. Will, você pode já ter visto essa palavra como uma palavra que indica o futuro, quando está junto de um verbo. Nesse caso aqui, esse will quer dizer vontade. E também, tanto o judges como o will está com letra maiúscula. Hoje em dia, essas palavras seriam escritas com letras minúsculas. Elas são substantivos. E hoje em dia não se tem mais esse costume de escrever um substantivo com letra maiúscula. E alone quer dizer apenas. Você pode já ter visto essa palavra com o sentido de sozinho. Mas nesse contexto aqui, alone quer dizer apenas. Então a tradução dessa oração aqui é algo como: ele tornou os juízes dependentes apenas de sua vontade. For the tenure of their offices and the amount and payment of their salaries. Tenure, ele indica uma garantia da posição ser garantida. Hoje em dia, você pode ver essa palavra sendo muito utilizada no contexto de professores universitários. Então, quando o professor universitário ele tem tenure, ele basicamente tem o emprego dele garantido. For the tenure of their offices. Office, geralmente a gente associa com escritório. Nessa situação aqui, está indicando o cargo. É o cargo de juiz. For the tenure of their offices. É a garantia de exercer o ofício de juiz. O cargo de juiz. And the amount and payment of their salaries. E amount é a quantidade, o valor, e payment, o pagamento of their salaries, dos seus salários. Então, o que aconteceu é que estava havendo uma interferência do poder executivo, que era o poder do rei, no judiciário, que são os juízes. O rei estava tornando os juízes dependentes da vontade dele para poder exercer o cargo de juiz. And the amount and payment of their salaries. Então, para exercer o cargo de juiz e também para receber o salário deles. A
A tradução: ele tornou os juízes dependentes apenas da sua vontade para a garantia de seus cargos e o valor e pagamento dos seus salários. Aqui está o original e a tradução, lado a lado. Você pode olhar o texto original mais uma vez e conferir o que você está entendendo agora após essa aula. Muito obrigado e até a próxima.